Então, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com o irmão Celso Cardoso, que é apóstolo do Espírito Santo de Deus, e ele irá nos trazer um estudo sobre a visão apostólica e a igreja nos últimos dias. A paz do Senhor, apóstolo. A paz do Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Nós estamos aqui meditando, irmãos, e depois de produzirmos alguns CDs, alguns estudos, entendemos que seria importante também este momento. Como o irmão Ezequiel Júnior, que é um prazer estar aqui, né, que é, além de irmão em Cristo, é meu sobrinho. Nós estamos aqui e vamos falar de algo muito importante para nós, e para Cristo, e para o povo de Deus. E não poderia falar sobre a visão da obra apostólica, o ministério, essas coisas, sem me reportar a irmãos que, de fato, foram e são importantes nesta questão. Não nos deixando levar por emocionalismo, mas queremos louvar a Deus por aquilo que ele foi na vida, primeiro do irmão Watchman Nee, que foi um apóstolo preso em cadeias e que teve, segundo o nosso conhecimento, a primazia no entendimento da questão da igreja na localidade, ou seja, da igreja vivenciando o corpo, o organismo, e não uma organização clericalista, religiosa, institucional. E também devemos nos reportar ao irmão Valtir Pereira da Silva, que ainda está conosco, e já com uma idade bem avançada, 81 anos, está prestes a passar para o Senhor, porque, pelo que tudo indica, está chegando o momento em que Deus está o chamando, o momento em que ele está se tornando um homem do qual o mundo não é digno. E estamos aqui, inclusive, com algum material dele, que ele escreveu, que foi primeiro este livro, é o ABC da Eclesiologia, como se fosse o A, E, I, O, U, perguntas e respostas simples para você entender por que existe tanta religião, tanta denominação, etc. Tantas denominações, etc. Esse foi um livreto. Ele pergunta se o namoro, se o ficar, é o começo de uma vida a dois. Então o título é Namoro? É o começo de uma vida a dois? E eu lembro-me bem quando ele escreveu, quando o Espírito Santo o inspirou para escrever, porque nós estávamos numa praia em Santa Cruz, lá perto de Carapebus, para aquele lado do Espírito Santo, cidade agora, né, e estado do Espírito Santo, porque às vezes as pessoas confundem, né, como o irmão falou, apóstolo do Espírito Santo de Deus. Eles falam assim, apóstolo do Espírito Santo, é apóstolo do Estado? Não. Mas eles estavam numa praia, enquanto os jovens brincavam, e como é natural, por causa da idade, muitos flertavam, etc., Deus o inspirou. E já temos aí este livro, este terceiro livro que ele escreveu, que é Conhecendo e Vivendo as Igrejas do Novo Testamento a partir da revelação de Deus, que aí já é um estudo mais profundo do que o ABC da Eclesiologia. Fala sobre a Carral, que fala sobre a região de comunhão. E o último, que hoje ele está escrevendo, e tem outros que estão escritos que possivelmente serão editados depois da partida dele, este livro, que é um livro muito importante, onde ele trata de ministério e presbitério, onde ele leva-nos a ser bereanos e a estarmos desfazendo equívocos, mitos e erros do clericalismo. E aí cada um vai ler, cada um vai conhecer e vai analisar segundo a medida da fé do nome de Cristo. Então nós estamos aqui, inclusive, com este livro, que é do irmão Valtir, onde ele fala sobre os ministérios, etc. E nós vamos
juntos está dissertando. E se no caso o Júnior tiver alguma pergunta no meio, a que a gente estiver compartilhando e quiser interromper, ele poderá interromper. É uma produção que nós estamos fazendo para você por amor, na nossa simplicidade. Então, nós poderíamos começar a falar, de fato não se pode falar de igreja sem se falar primeiramente de apóstolos. Por quê? Porque se nós formos analisar em Hebreus, a Bíblia diz, atentando para o apóstolo e sumo sacerdote das nossas vidas. Nós vamos ver que Deus enviou Jesus. Jesus é o apóstolo dessas vidas. E também nós vamos ver que primeiramente Deus estabeleceu na igreja apóstolos. Então a obra apostólica, ela vive, ela respira a unção para ir pregar o evangelho, o apóstolo, o evangelista, e aí o apóstolo, então, com essa autoridade de Deus, ele estabelece, ele forma a liderança e estabelece as coisas que têm que ser estabelecidas. Mas como o Senhor Jesus falou, e nós poderemos ler em Mateus 20:20, eu peço ao irmão Júnior que veja aí para nós, Mateus 20:20, e eu creio que esta referência, ela fala que aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja aquele que vos sirva. Então, isso é muito importante, porque lá a passagem fala sobre os governadores, sobre os dominadores, sobre os homens que dominam sobre nós, exercem autoridade. E interessante que ali o Senhor Jesus fala que justamente entre nós é o contrário. Precisa ser o contrário. Então, ele está vendo ali a passagem, confirma aí. Mateus 20:20? Está escrito o que aí? Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu. Prestem atenção nesta leitura para que vocês vejam o ponto culminante dela, a partir do pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Vamos ouvi-lo. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe, que queres? Ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assente, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos. E disse-lhe ele, na verdade, bebereis o meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabes que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer grande será vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos.